Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa é a regra 3 do 12 Regras para a Vida. E mais uma vez, Jordan Peterson vai estar falando de autorresponsabilidade. Dessa vez, a tua própria responsabilidade de escolher bem os teus amigos. Ou seja, escolher bem as pessoas com quem tu compartilha a tua vida. Se tu escolhe teus amigos bons, isso pode te fazer crescer, né? Se tu escolhe teus amigos de forma negligente, né? Isso vai muitas vezes te colocar para baixo e tu também é responsável por isso, tá? Então, escolha bem os teus amigos, né? Essa frase ela vai envolver um aspecto positivo de tu se aproximar de pessoas que queiram o teu bem, e vai envolver o aspecto negativo de tu se afastar daquelas pessoas que não querem o teu bem ou que ativamente querem o teu mal, que te puxam para baixo, né? Seja de propósito ou não. Mas não estou dizendo aqui que tu tem que se afastar e nunca mais falar com a pessoa, mas existe ali um bom senso, né, de onde é que essa amizade está te levando, algo que tu precisa refletir. Jordan Peterson ele vai dizer ali que na adolescência dele ele tinha uns amigos, iam para festa com esses amigos, usava droga com esses amigos, né? Não sei se ele usava, né, mas os amigos usavam. E eles iam de festa para festa, né? Até que Jordan Peterson teve a reflexão de que, embora a gente tá indo para vários lugares juntos, a gente não tá chegando em lugar nenhum. E essa reflexão fez ele reavaliar ali as amizades dele, né? Isso não é uma regra para dizer para tu se afastar de todo mundo que não te agrega alguma coisa. Julián Marías, né, um filósofo espanhol, ele vai dizer que existem relações superficiais, ocasionais, que são teus colegas, né, pode chamar de colegas, né? Teu colega do futebol, teu colega do trabalho, teu colega da academia. Existem relações de amizade, que é aquele colega que começou a compartilhar uma intimidade contigo e tu começou a compartilhar uma intimidade com ele e vocês têm essa intimidade compartilhada juntos, tem projetos de vida juntos e tem coisas que pensam em comum e ali se torna uma amizade, que já não é mais aquele colega, mas já tem uma relação um pouco mais profunda, né? Que essa relação um pouco mais profunda, ela pode te influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E tem a relação de intimidade verdadeira, que é uma relação aqueles amigos que tu conta no dedo, né? Que tu sabe que tu pode contar, que eles sabem que podem contar contigo, né? E relação entre irmãos, entre familiares, relação de casal, né? A relação de casal ela é ideal que ela seja uma amizade verdadeira, né? Que ela seja além da amizade, mas que os dois compartilhem não só projetos de vida, mas compartilhem a própria vida juntos, né? Então existem esses 3 tipos de relações. E aí esses colegas, né? Tu não precisa se afastar deles, né? Tu não precisa ser o chato. Que, eu vou ali no futebol, a galera só fala besteira, então eu vou parar de ir pro futebol porque eles não me agregam nada. Não, tu queria o quê? Que no futebol começassem a falar de filosofia, né? Ia ser chato, né? A função do futebol, a função de um hobby, seja qual for, é tu espairecer tua mente, né? Então eu não posso esperar outra função disso. Então se eu começar a querer levar essas coisas muito a sério, eu posso me tornar alguém chato, alguém até difícil de conviver. Mas, quando a gente fala das amizades mais profundas, aí sim, a gente tem que ter um cuidado maior para ver onde as nossas relações estão puxando a gente, né? Tem um exemplo que eu quero deixar para finalizar esse vídeo, que é do filme Gênio Indomável. Se tu não viu esse filme, eu te recomendo que tu assista. Eu vou dar um spoiler aqui, mas isso não vai tirar o fato do filme ser bom, até porque eu já vi ele mais de uma vez, mesmo sabendo como acontece o filme. Mas se tu não quer o spoiler, né, vai assistir o filme, depois tu volta e termina o vídeo. Mas no filme tem a história de Will, que é um gênio da matemática, mas é um cara que ele só anda com gente ruim, né? Por causa é um cara pobre, né, de um lugar pobre, e muitos desses amigos não tiveram condições de estudar, então ganham a vida trabalhando de forma honesta, mas também muitos desses amigos às vezes se metem em confusão, usam droga, fazem um bocado de coisa. E o Will é amigo deles. Só que o Will ele depois começa a ter uma relação também de amizade com um professor de matemática que vê o potencial de Will e talvez esteja pensando, né? Então os amigos de Will não queriam bem dele, o professor de matemática queria. Na verdade não, porque o professor de matemática ele teve uma relação com o Will que, embora ele despertou o potencial de Will, ele não
estava verdadeiramente ligando para a vida de Will, né? Ele só queria que ele fosse o gênio da matemática, porque ele tem essa oportunidade e o professor meio que ele não o professor ele meio que tinha um ressentimento porque ele não conseguiu ser esse gênio da matemática, ele viu isso em Will e ele quis despertar isso em Will, mas ele não tinha de fato uma relação de amizade com Will, né? De querer o bem de Will. Já os amigos de Will, tem um amigo especificamente que no final do filme ele vai virar para Will e vai dizer: meu irmão, o Will ele se frustra com esse professor e o Will começa a trabalhar na construção civil ali com um tipo de pedreiro, e o amigo dele que era pedreiro também junto com ele fala: meu irmão, se eu te ver daqui a 20 anos ainda trabalhando comigo aqui, eu vou ter raiva de tu. E aí o Will fica sem entender e ele diz: cara, tu tem potencial, tu é um gênio da matemática, faça isso, velho, por você, sai daqui, você não precisa estar aqui com a gente, você pode mais do que isso. Então, nem sempre aquela pessoa que aparentemente vai te fazer subir na vida, né? Tu não pode ter uma relação usual com a pessoa, não é isso que o Jordan Peterson está querendo dizer. Mas tem que ter relações com pessoas que de fato querem o teu bem, que de fato gostam de tu, de fato te preocupam contigo. E tu tem também que buscar ser essa pessoa, né? Porque às vezes tu não é. Às vezes, quando tu lê essa regra também é para tu fazer para eu e você fazer uma autoavaliação de tipo de amigo que a gente tá sendo. Porque às vezes a gente não tá tão bem e a gente, ao invés de puxar o outro para cima, acaba puxando o outro para baixo junto com a gente. Então não seja esse tipo de amigo, né, também. Busque querer o bem das outras pessoas. Busque, e para isso, né, às vezes é aquele negócio: ame ao próximo como a ti mesmo. E aí tu precisa também querer o teu bem. E aí é a regra 2. Se tu não viu, aproveita e já vai assistindo o vídeo da regra 2. Cuide de si mesmo como cuida de alguém, sob sua responsabilidade. Então tá bom, esse vídeo, mais uma vez aqui sem cortes, um pouco atrasado aí para vocês, mas eu espero que gostem. Comentem aí mais uma vez o que achou e mandem para aqueles teus amigos que tu verdadeiramente quer o bem deles. Beleza? Abraço.